Bom dia, meus amigos, beleza? Gente, eu vou confessar, eu tenho que confessar uma coisa que não tem como dizer que não. Eu levantei de manhã cedo, a primeira coisa que eu fiz foi lá na internet para ver se prenderam o Bolsonaro. Foi isso que eu fiz. Eu fiz isso, eu sei que tem muita gente fazendo isso, porque tem muita gente na expectativa de que talvez agora, numa dessas, vão prender o Bolsonaro, porque ele tentou fazer o golpe no Brasil. Só que, claro, eu também estou na expectativa, também estou esperando para ver, né? Mas, na verdade, se prenderem o Bolsonaro porque ele tentou dar um golpe no Brasil, não é justo, cara. Sinceramente, eu falar a verdade, isso não é justo, porque se fosse para prender o Bolsonaro, eu tinha que prender ele por causa das mortes do coronavírus, pela desinformação que ele espalhou durante a pandemia, pelo homicídio culposo que ele deveria ser acusado, porque foi culpa dele que muita gente morreu, porque ele não comprou vacina e espalhou cloroquina, espalhou um monte de notícia falsa, chegou a falar que quem tomasse a vacina ia virar jacaré. Então, a desinformação que ele fez causou muitas mortes, homicídio culposo, o Bolsonaro é assassino. Porque muita gente morreu por causa das atitudes que ele tomou durante a pandemia. Agora, se prender ele por causa do golpe, realmente vai ser uma vergonha. Porque os generais que fizeram o golpe em 1964, alguém foi punido? E aqueles outros generais e os militares que torturaram as pessoas, que eram contra o regime militar, que durou 21 anos no Brasil, de 64 até 85. Aquelas torturas, alguém foi punido? Ninguém foi punido nunca. Por causa de golpe militar, no Brasil, nunca, ninguém jamais foi punido. Então prendeu o Bolsonaro agora por causa de golpe militar, que tentou dar um golpe e não conseguiu. Realmente, sinceramente, isso é palhaçada. Agora, observe o seguinte, gente. Vamos analisar uns fatos. Quem é o carrasco do Bolsonaro? Alexandre de Moraes. É o Alexandre de Moraes que está perseguindo o Bolsonaro e está fazendo o que pode para tentar prender o Bolsonaro. Certo? Essa é a história que a gente acredita, que a gente vê. Agora analise o seguinte. Eu vi o Michel Temer fazendo uma entrevista ontem, e comecei a ligar uns pontos e lembrar de uns fatos. Como foi que o Alexandre de Moraes chegou ao STF? Quem foi que nomeou o Alexandre de Moraes no STF? Foi a Dilma? Foi o Lula? Não, foi o Michel Temer. Quem foi o Michel Temer? O cara que deu o golpe na Dilma, que tirou o PT do governo. Então o Alexandre de Moraes chegou ao STF através do antipetismo. O Alexandre de Moraes não deveria ser o cara que estivesse perseguindo os inimigos do PT, ou que estivesse perseguindo o Bolsonaro, porque o Bolsonaro também é um representante do antipetismo. O antipetismo no Brasil está muito forte e muito grande. Tem muita gente que não gosta, muita gente que não concorda, muita gente que quer ver qualquer coisa, mas não quer ver o Lula na frente. Tem muito brasileiro que odeia o Lula. O Lula é uma pessoa muito amada por um grupo de pessoas, mas é muito odiada por outro grupo de pessoas. Tem gente que odeia o Lula mesmo. Mas agora, para a gente continuar o raciocínio, é necessário que a gente lembre de onde é que apareceu esse Alexandre de Moraes. Como é que apareceu esse cara aí no cenário político? Como é que esse cara aparece com tanto poder aí, apavorando todo mundo? Onde é que apareceu o Alexandre de Moraes? Para isso é necessário a gente lembrar de uns fatos e para a gente poder entender o que está acontecendo. É necessário lembrar disso aqui. Em 2015, dezembro de 2015, o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Lembra disso? Dezembro de 2015 começou o processo de impeachment da Dilma. Em maio de 2016, a Dilma já sabia que estava para ser impeachmentada, um monte de gente traindo ela, ministros traindo ela, deputados traindo ela, um monte de gente, os lobistas, os banqueiros, toda aquela gente, toda aquela catrefa, os maçons, todo mundo traindo a Dilma, querendo ver ela pelas costas. Ela estava se ligando já que ela ia cair. E ela estava tentando agradar, ela estava tentando fazer acordo, estava tentando fazer algum conchavo para não cair. Porque a Dilma sim foi presidente boa, cara. A Dilma tentou mexer na estrutura errada do Brasil. A Dilma foi a única presidente, depois da redemocratização, que tentou modificar a maneira com que as coisas funcionam. O Lula não modifica nada. O Lula arruma um Bolsa Família para os pobres e faz negocinho, acordinho e deixa os banqueiros mais ricos. É isso que o Lula faz. A Dilma foi 10 vezes melhor que o Lula, porque a Dilma tentou modificar o sistema, a estrutura do país. O Lula não tenta modificar nada, o Lula aceita tudo e só faz combinado e acordo e conchavo. O Lula, pelo amor de Deus, comparado com a Dilma é 10 milhões de vezes melhor que o Lula. Agora o que acontece? Em 2016, em maio de 2016, a Dilma nomeia o Alexandre de Moraes como ministro da Justiça. Mas claro, ela nomeou o Alexandre de Moraes especificamente por pressão dos lobistas, por pressão dos banqueiros, por pressão dos militares e da maçonaria internacional. Então a Dilma foi obrigada a nomear o Alexandre de Moraes como ministro da Justiça em maio de 2016. Em agosto de 2016, o governo da Dilma cai. A Dilma é impeachmentada e assume o Michel Temer. Logo que o Michel Temer assume, assim que apareceu uma vaguinha no Supremo Tribunal Federal, o Michel Temer colocou o Alexandre de Moraes
no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque lá no Supremo Tribunal Federal, lá o cara vai ficar dando pitaco, vai ficar mandando, vai ficar interferindo na política e na vida do povo brasileiro por um tempo indeterminado, até ele chegar, acho que a 70 e tantos anos. É um cara que vai ficar lá enfunchando por muito tempo. E ninguém vai poder jamais tocar, ou questionar, ou ir contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu sei que a história já está ficando comprida, mas é importante a gente entender que quem colocou o Alexandre de Moraes como ministro do Supremo Tribunal Federal foi o mesmo grupo de pessoas, foram as mesmas forças que estavam por trás do impeachment da Dilma em 2016. Foi esse grupo de pessoas que tirou o PT do poder, que colocou o Alexandre de Moraes como ministro do Supremo. Agora analise um outro fato, um outro detalhe que é importante a gente analisar e tem que levar em consideração também. Durante o governo do Temer, um hacker tinha pego umas fotos da Marcela Temer pelada, né? O Temer é um velhinho que casou com uma moça bonitona, jovem, bonita, esbelta. E um hacker tinha pego as fotos da esposa do então presidente Michel Temer pelada. E esse hacker estava fazendo chantagem com o presidente. Saiu na televisão, todo mundo ficou sabendo que tinha as fotos da Marcela Temer pelada e o Michel Temer tinha que pagar o hacker e coisa e tal e coisa. O que aconteceu? Você sabe que a inteligência do Brasil não é muito inteligente, né? Você sabe que a inteligência do Brasil é meio que... Não, inteligente não é, né? Você veja aí o caso do general Helena aí que tá saindo as burburinhas aí, porque os caras são burros. Então o que acontece? Quando apareceu esse hacker, quem pegou o hacker e as fotografias da Marcela Temer pelada foi a CIA. Foi o governo americano que interferiu e pegou o hacker e prendeu o hacker e não deixou que as fotos da esposa do Michel Temer peladas fossem divulgadas na internet. Foi a CIA que pegou. Outra observação que tem a fazer também é quando a Operação Lava Jato começou em 2014, não vou ficar contando lá de 2014, mas a operação com o Sérgio Moro, a Operação Lava Jato começou em 2014, também com o mesmo objetivo, também com o mesmo grupo de pessoas por trás. A Operação Lava Jato aconteceu, por quê? Porque foi interesse da maçonaria, interesse dos militares brasileiros, que são capachos e pelegos da maçonaria. Foi aquele mesmo grupo que começou a Operação Lava Jato. Quando o Intercept começou a vazar os áudios e os conchavos que o Sérgio Moro estava fazendo com o Doutor Dallagnol, que tinha o hacker de Araraquara, que está preso agora, né? O hacker de Araraquara começou a aparecer, vazar aqueles áudios. A CIA, o Sérgio Moro, que daí foi ministro da Justiça também, no governo do Bolsonaro, foi para os Estados Unidos e a CIA pegou o hacker de Araraquara em uma semana. Então você veja bem esses pontos. A CIA pegou as fotos da Marcela Temer pelada e não deixou que aquele hacker espalhasse as fotos. A CIA pegou o hacker que estava espalhando os áudios do Sérgio Moro. Tanto o Sérgio Moro, como o Alexandre de Moraes, como o Michel Temer e um monte de outras pessoas envolvidas nesse esquema do golpe de 2016, hoje estão no governo e é essa galera aí que você vê a maneira com que essas pessoas são só peças de um jogo, como se fossem peões de um jogo. São os peões que a gente assiste, que a gente olha e a gente acha que não, realmente os caras... Não, o Lula é bem intencionado, não, o Bolsonaro é bem intencionado. Eu sei que tem muita gente que fica brava assim quando eu falo que talvez o Lula não seja bem intencionado de verdade, que talvez o Bolsonaro também não seja bem intencionado de verdade. Mas na verdade, bem intencionado na política é mesmo só o eleitor. O eleitor que vende seu voto por 50 pila, ou principalmente bem intencionado é aquele eleitor que vota no seu deputado, ou vota no político que lhe fez um favor, ou que conseguiu furar a fila do SUS para você. Esse cara é bem intencionado. Bem intencionado é o eleitor é bem intencionado. Principalmente aquele que fica devendo favor pro político, que conseguiu furar uma fila no SUS, ou conseguiu livrar ele de algum probleminha, uma multa, alguma coisa assim. Esse é bem intencionado. Mas agora vamos voltar a falar do assunto e eu quero mostrar para ti uma outra peça desse mesmo jogo. E é uma peça muito importante, porque essa peça especificamente é um líder religioso. Tem muita gente que acredita que encontra a salvação através de uma figura como essa pessoa que eu vou mostrar agora aqui. E de fato, é um líder religioso que quando você escuta ele falando, assim, é um cara que sempre prega a harmonia, que preza muito pela segurança das ovelhas, é uma pessoa que sempre preza muito pelo evangelho. Dá só uma olhada na pregação desse homem de Deus aqui. Eu pergunto ao senhor Rodrigo Pacheco, que tem envergonhado o povo mineiro, e os senhores senadores vão ficar calados? Grande parte de senadores covardes, omissos, comprados por cargos públicos, que vergonha! E os ministros do STF
vão ficar calados diante de tanta ilegalidade e arbitrariedade desse ditador que está destruindo a democracia no Brasil? E os comandantes militares vão ficar calados? Não é golpe não vão se posicionar, cambada de frouxo, covardes e omissos. Você veja como o jogo é bem montado. O que está vendo aí é um dos principais líderes religiosos do Brasil. Ele é um líder religioso, muita gente acredita que vai para o céu porque segue o que ele fala, né? O que acontece? Esse líder religioso está cobrando uma atitude dos militares e dos políticos. Está chamando todo mundo de frouxo, de covarde, de omisso. Cadê o senador? Cadê os militares? Não vão se posicionar? Então ele está conclamando uma resposta. Ele está exigindo uma resposta. Só que não é que tipo eu faço vídeo sozinho aqui, um peão, coitado. Esse é um dos principais líderes religiosos do país. Esse cara tem muita gente que escuta o que ele fala, tem muita gente que não vou dizer que obedece, mas é que acaba entendendo a realidade e as situações conforme a influência que esse cara faz nas redes sociais e nas suas igrejas. Então você veja bem, só analise o jogo, olha como o jogo é bem montado. Essa é só mais uma peça do jogo. Tem o líder religioso agora cobrando a atitude dos militares e dos políticos. Isso é uma vergonha! Se Alexandre de Moraes é vítima, ele não tem mais condições legais de presidir o inquérito, tem que cair fora! O Alexandre de Moraes foi citado no inquérito. Um dos planos que foi pego lá é que o Bolsonaro tinha intenções de prender o Alexandre de Moraes. Então, realmente, o Alexandre de Moraes não tem condições, ele não pode ser o juiz que libera a Polícia Federal para fazer busca e apreensão na casa dos caras. O Alexandre de Moraes já é desqualificado para mexer nesse caso. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes foi citado. Então, porque ele foi citado, ele está envolvido no caso. Então não existe, do mesmo jeito que falava que não tinha justiça para o Lula, não está tendo justiça para o Bolsonaro nesse caso. O Alexandre de Moraes está desqualificado para ser o juiz desse caso. Por quê? Porque ele foi citado, porque ele é tido como inimigo do Bolsonaro. Então o Alexandre de Moraes não pode ser o juiz do caso. O Alexandre de Moraes não pode autorizar a busca e apreensão nesse caso. Ele não pode fazer nada, o Alexandre de Moraes tem que ser afastado. E isso, quem tem que ser honesto, gente? Quem for honesto vai entender que porque o Alexandre de Moraes foi citado no caso, porque o Alexandre de Moraes faz parte do caso, o Alexandre de Moraes não pode ser o juiz do caso. É a mesma coisa que aconteceu com o Sérgio Moro. Qualquer coisa que faça com o Bolsonaro a partir daí vai ser anulado, vai ser cancelado depois. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes que está mandando fazer as buscas e apreensão. E o Alexandre de Moraes foi citado no caso. Ele foi citado pelo Bolsonaro. Ele é um dos interessados no caso. Então o Alexandre de Moraes realmente não pode ser o juiz que está autorizando as buscas e apreensão nas casas das pessoas. Então esse caso é igual um caso da Lava Jato. É mais uma firula que não vai dar nada. Se acabarem prendendo o Bolsonaro um dia, talvez numa dessas que eu duvido, o Bolsonaro vai ser solto. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes é suspeito. Ele não poderia ser o juiz do caso. E isso todo mundo tem que concordar. Olha a arbitrariedade dele! Na verdade, Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment e ser preso pelo bem da democracia no Brasil. Agora eu quero dirigir minha palavra ao presidente Bolsonaro. Bolsonaro, você tem autoridade política e moral para convocar o povo. O povo é o supremo poder de uma nação. Convoque o povo para depois do carnaval para manifestações pacíficas. Para dar um basta nisso. Convoque o povo para depois do carnaval fazer manifestações pacíficas. Para dar um basta nisso. Você convocou o povo para São Sebastião por causa de baleia. Olha a multidão. Imagina, Bolsonaro, se você convocar o povo, eles se borram de medo do povo. Não é possível continuar esse estado de coisas e esse ditador agindo de maneira imoral e ilegal. Essa que é a verdade. Deus tenha misericórdia do Brasil. Abençoe você e sua família. Tenho dito. Então, gente, se essa operação realmente fosse genuína, o Alexandre de Moraes já teria sido afastado do caso, outro ministro do Supremo já estaria encabeçando, já estaria dando andamento na operação, e o Silas Malafaia já estaria preso, assim como o velho da van. Tem que ir preso, o velho da van, cara. Principalmente pelas mortes de coronavírus. Quanta gente ele não foi culpado, quanta acusação de homicídio culposo o velho da van deveria responder. Quantos processos por homicídio culposo com aqueles vídeos que ele falava da cloroquina, que ele falava que a cloroquina realmente salvava, aquela desinformação geral que ele fazia. O Bolsonaro tinha que ir para a cadeia mesmo por causa do coronavírus, mas já que não foi, né? Já que é por causa do golpe, né? Vamos dizer que essa operação do golpe fosse realmente genuína,
Bolsonaro já tinha que estar na cadeia faz tempo. O Malafaia tinha que estar preso. O velho da van tinha que estar preso. Um monte de gente já era para estar preso. Só que eles não foram presos ainda, por quê? Porque essa operação não é genuína. Isso daí é só um teatro, que você está vendo, é um teatro para distrair o povo e principalmente para dividir a nação brasileira. Porque uma nação dividida é facilmente manipulada por forças ocultas estrangeiras. A maçonaria internacional está por trás. Do golpe de 2016, dessa operação policial, da eleição do Lula. Como é que tira o Lula da cadeia de um mês para o outro e o Lula vira presidente no outro mês? Tipo, é tudo... São forças ocultas que fazem a gente acreditar em falsos líderes. E agora, com todo respeito, eu sei que a maioria do pessoal que me assiste é petista porque eu falo muito mal do Bolsonaro. Mas o Lula é um falso líder. O Lula não é um líder original. Ele não é um líder bem intencionado. O Lula é um fantoche criado e administrado pelas mesmas forças que tiraram a Dilma em 2016. E a mesma coisa é o Bolsonaro. Então eu só gostaria de deixar nesse vídeo e pedir para uma reflexão, para que você analise as coisas que eu lhe falei. E se você não concordar com o que eu falei, verifique se o que eu falei nesse vídeo é verdade. Verifique se tem alguma coisa que eu lhe contei que não confere. E se tudo que eu falei conferir depois da sua pesquisa, use seus neurônios e chegue à conclusão de que, realmente, o Brasil está no mato sem cachorro. Agora eu tenho dito. E agora eu fui.